nos domínios da mediunidade, capítulo 30, últimas páginas. Acompanhávamos o assistente, refletindo agora em nossa separação. Hilário e eu estávamos preocupados e comovidos. Diante do sol renascente, o campo terrestre brilhava em plena manhã clara. Mudos e ansiosos, nos aproximamos com o homem do campo, manobrando a enxada na defesa do solo. Aulus o apontou com a mão e rompeu o silêncio murmurando: Vejam, a mediunidade como instrumentação da vida surge em toda parte. O lavrador é o médium da colheita. A planta é o médium da frutificação e a flor é o médium do perfume. Em todos os lugares, damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando a sua manifestação, segundo as nossas possibilidades. Avançamos e, em breves momentos, estávamos em frente a uma singela oficina de carpinteiro. Nosso orientador indicou o operário que aplanava enorme peça e observou: possuímos no artífice o médium de preciosas utilidades. Da devoção com que se consagra ao trabalho, nasce elevada percentagem de reconforto à civilização. Não longe, surpreendemos pequena marmoraria, à porta da qual um jovem envergava o escopro, que é o cinzel que ele trabalha a pedra. Tá? Eis o escultor, disse Aulus, o médium da obra-prima. A arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. Então, ele está mostrando, para nós que mediunidade não é apenas comunicação de encarnados e desencarnados. Mediunidade é a capacidade de comunicação à nossa volta. Então, todo ser vivente, inclusive ele falou da planta, da pedra, todo ser vivente é um médium. É importante entender que o planeta é vivo, que tudo à nossa volta é vida. Então, tudo tem começo, meio e fim, porque tudo está aprendendo e vai mudar de escola. E o trabalho dignifica o homem, Não é só o trabalho físico, é o trabalho como um todo. Porque mediunidade é trabalho, ajuda ao próximo é trabalho, O assistente prosseguiu enunciando importantes considerações sobre o assunto, quando passamos por alguns empregados da higiene pública, removendo o lixo de extensa praça, e disse respeitoso: aqui temos os varredores, valiosos médios da limpeza. Logo após, contornamos um edifício em que funcionava um tribunal de justiça e o nosso instrutor adiantou: vemos aqui o fórum, onde o juiz é o médium das leis. Todos os homens em suas atividades, profissões e associações são instrumentos da força a que se devotam. Produzem de acordo com os ideais superiores ou inferiores em que se inspiram, atraindo os elementos invisíveis que os rodeiam, conforme a natureza dos sentimentos e ideias de que se nutrem. Atingimos o lar em que Hilário e eu nos dedicaríamos ao socorro de uma criança doente. Nesse ponto da excursão, o orientador, esperando à distância, se separaria de nós por fim. Aulus nos seguiu paternal. Na intimidade doméstica,
um cavalheiro maduro e a esposa tomavam café em companhia de 3 petizes. Em torno da mesa limpa e sóbria, o menino abatido e pálido, que recolheria nosso esforço assistencial, descansava em larga poltrona. O instrutor olhou o quadro expressivo que nos tomava a atenção e exclamou: "A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando um vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal. No lar, se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. A paternidade e maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, de vez que, na posição de pai e de mãe, o homem e a mulher, realmente credores desses títulos, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos na renúncia em favor das almas, que por intermédio deles se manifestam na condição de filhos. Num sopro de bela inspiração, concluiu: a família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, esculpindo corações para a imortalidade. Em seguida, o assistente leu o mostrador de um relógio e observou: quem caminha com a responsabilidade não deve esquecer as horas. Retirou-se rapidamente e o seguimos até a praça próxima. Aulus fixou o céu azul, em que o sol, como que se desfazia em chuva de ouro quintessenciado, e se dispunha a nos abraçar, quando percebeu meu propósito mais íntimo, falando com humildade: faça a prece por nós, André. Reverente, pedi em voz alta: Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te os discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhe devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixe confiados à própria cegueira e guia-nos o passo, no rumo daqueles companheiros que se elevam, se humilhando, e que por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos a fim de nos auxiliar. Glorifica-os, Senhor, coroando a sua fronte com os teus lauréis de luz. O orientador devia saber que ele próprio personificava para nós os benfeitores a cuja grandeza nos reportávamos. Entretanto, não ousei pronunciar o seu nome, tal a veneração que nos merecia. Terminada a oração, olhei-o de olhos úmidos. Aulus não disse palavra, revestido de radiações luminosas, dando-nos a entender que também se despedia de nós em prece. Nos recolheu num só abraço e partiu. Como crianças,
Hilário e eu, em pranto mudo de reconhecimento, o contemplamos, até que seu vulto se apagou ao longe. Então, lembramos do trabalho que nos aguardava e, louvando o serviço, que em toda parte é a nossa bênção, passamos a socorrer a criança enferma, como quem se incorporava ao grande futuro. E assim, agradecidos a André pelas lições, agradecidos ao Chico por trazer essas lições até nós, terminamos mais uma valorosa lição. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.